Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, recebemos hoje um convidado especial, Rosana. Exatamente, primeira vez em nossos estúdios aqui na Rádio Jovem Pan Sorocaba, estúdios em Votorantim, um votorantinense que trabalha no governo federal, é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem, olha, Rosana, deixa eu fazer as apresentações aqui. O Felipe Martins é assessor internacional do presidente da República. O cargo dele é chefe da assessoria internacional da presidência da República. Ele assume o cargo desde 2019, que é o início do mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro. É professor de políticas e segurança, em janeiro de 2018. Eu vou falar um pouco de tudo que ele já fez. Eu não vou nem colocar data. Professor de política internacional, ele foi secretário de assuntos internacionais do PSL, coordenador adjunto do programa de trabalho de relações exteriores do governo de transição, editor assistente do Senso em Comum, estudou no Colégio Ser Universitário. Passei por lá. Passou por lá. Viu onde ele chegou? Você vê onde ele chegou? Mas eu quero. Tem uma série de situações, mas ele tem a formação acadêmica na Universidade de Brasília em Relações Internacionais. 2003, 2015, TCC, o papel do forecasting nas relações internacionais, monitoria da teoria política moderna, é isso que nós vamos falar hoje. Eu quero saber como é que isso é feito, monitoria do comércio internacional. Também fez escola superior de guerra, e aí vem uma série de Universidade de Pelotas, graduação de relações internacionais. Olha, é um currículo vasto, mas é alguém que está ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Nesta relação com o Itamaraty. Eu queria que você explicasse, Felipe. Primeiro, é um prazer tê-lo aqui, né? Mostrar que alguém da nossa cidade, de Votorantim, né, ocupa uma posição tão estratégica, tão importante para o nosso Brasil. Eu queria dizer como é que funciona essas relações do presidente, o que o teu cargo na chefia de relações, assessoria das relações internacionais, executa e como ele age com o Itamaraty. Perfeito. Antes de mais nada, quero dizer que é uma satisfação estar aqui de volta à casa, né? De estar visitando os meus pais, passar as festas de final de ano e ter a oportunidade de conversar um pouco com vocês. Sobre o cargo, basicamente ali a minha função é análoga de um chefe de gabinete, mas voltada para o cenário internacional, ou seja, eu sou responsável pela agenda do presidente no âmbito internacional. Todos os contatos que ele faça com chefes de Estado, chefes de governo, todos os contatos que ele faça com empresários, CEOs estrangeiros ou com parlamentares, enfim, uma grande gama ali de pessoas do exterior passam pela assessoria internacional. Eu não sou o único assessor, eu sou o chefe da assessoria. Tenho lá comigo, inclusive, uma equipe de diplomatas que nos auxiliam, que fazem esse acompanhamento. E a assessoria internacional é uma assessoria até bastante antiga, ela não é tão conhecida, foi conhecida em alguns momentos, né? No governo... Com você ela ganhou um destaque diferente. Ganhou bastante, algumas polêmicas. Não, alguns assuntos polêmicos, outros assuntos de interesse internacional, tudo na vida faz parte do contexto. Mas passaram por lá algumas figuras, assim, no mínimo interessantes. No caso do PT, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, era o Marco Aurélio Garcia, que era uma figura de destaque no Partido dos Trabalhadores. Antes disso, passaram por lá José Guilherme Melchior, um grande intelectual, representante do pensamento liberal. No Brasil. Passou por lá o poeta Frederico Augusto Schmidt, que era o assessor internacional do Juscelino Kubitschek. Então, assim, foi sempre um cargo muito central. No caso dos regimes, dos governos militares, por exemplo, uma das pessoas que ocupou o cargo foi o Golbery Couto Silva, que foi um gênio da política. Que era ali um grande pensador, uma eminência par do governo. Então, a gente tem um legado histórico dentro da assessoria que é muito importante, que foi um desafio para mim desde o primeiro momento levar isso adiante. Como é que porque tudo também é uma questão, quando a gente vai falar obviamente de questões empresariais e que obviamente depois são encaminhadas para o Itamaraty e para as pastas específicas, né? Às vezes a entrada é para o presidente da República, mas é um encaminhamento
dali para adiante. Mas, por exemplo, nós temos uma situação de proximidade diplomática entre o presidente Jair Bolsonaro e o governo brasileiro e o governo americano. Não vamos nem citar, mas sim, obviamente que em função da relação das pessoas. Como é que funciona esse alinhamento? Hoje nós temos o Biden. Como é que era antes? O que muda? O governo brasileiro, como é que se alinha a essa condição? Ou tudo continua de maneira tecnicamente andando muito bem, mas às vezes a relação fica um pouco mais próxima, um pouco mais distante em relação das pessoas? Eu acho que é sempre importante a gente lembrar que política é feita por pessoas. Então, o relacionamento pessoal conta muito, como contou no período em que o Trump era presidente nos Estados Unidos. A gente tinha uma proximidade muito maior. Contato mais intenso, telefonemas assim quase todos os meses, uma troca intensa de correspondências, não apenas entre os presidentes, mas também no nível equipes, ministerial, no nível de assessores. Hoje isso continua, e continua sobretudo porque o Brasil e os Estados Unidos têm interesses em comum, interesses geopolíticos convergentes, e, claro, deu uma esfriada, digamos, no campo dos relacionamentos pessoais, mas no campo institucional a coisa segue avançando e avança com bastante força. Nós tivemos algumas visitas de alto nível, um chanceler americano já do governo Biden esteve no Brasil, o conselheiro de segurança nacional americano esteve no Brasil também, o diretor da CIA, várias figuras aí que mostram que há uma continuidade desse relacionamento, inclusive no campo, quando a gente pensa mais focado no campo empresarial, ganhou muito destaque, um nível alto de institucionalidade esse relacionamento, tanto de investimentos brasileiros nos Estados Unidos, quanto de investidores americanos aqui. Nós temos o que é chamado CEO Forum, é um fórum de CEOs americanos e brasileiros que se reúnem de tempos em tempos para que eles possam também contribuir com o relacionamento, ou seja, não fica só no âmbito governamental, mas aquelas pessoas que têm grandes investimentos, que geram empregos dos dois lados, estão lá para opinar. Olha, a gente precisa disso aqui, a gente precisa tirar essa burocracia, a gente precisa tirar esse impedimento no comércio. Isso chega pelas suas portas, muitas vezes, que é a chefia da assessoria internacional do presidente da República. Exatamente, né? Como o presidente sempre participa desse tipo de agenda, de ambos os lados, né? Então a gente organiza essas agendas para o presidente, a gente organiza esses eventos, incluindo aí, claro, as viagens, que são sempre o momento mais desafiador para a assessoria. Com certeza. É quando nós vamos ter uma viagem internacional. A sua agenda lá, né? Exatamente. E aí todo o contato do presidente, todo o preparatório para a viagem, quais temas serão tratados, quais acordos serão assinados, claro que sempre em cooperação com o Itamaraty. Sim. Nós cuidamos lá do que em relações internacionais se chama de diplomacia presidencial. Do presidente. Do presidente. Tudo que envolve o presidente, a agenda do presidente, nós estamos envolvidos. Nós participamos, definimos discurso, pontos de conversação, acompanhamos ali, tomamos notas para poder dar continuidade depois. E o Itamaraty trabalha quase como num suporte, né? Aliás, como ministério, um suporte, mas sempre sai da assessoria pessoal do presidente. Exato. E as questões internacionais, né? Com o tempo ali, sobretudo depois... Porque mesmo sendo ou não funcionário de carreira, nós estamos falando com o Felipe Martins, que é chefe da assessoria internacional pessoal do presidente da República, de assuntos internacionais, a sua escolha tem a ver com uma relação de pensamento do presidente, de uma escolha de alguém que se alinha a uma forma que ele quer as relações, claro, e a agenda dele, né? Quer dizer, a agenda, quando a gente fala agenda, é o encaminhamento de assuntos de países. Por exemplo, nós temos com Israel excelentes relações e, obviamente, nos afastamos da Argentina. Não digo nos afastamos, temos as relações com a Venezuela, tudo, mas assim, sempre muito complicadas porque não se alinham com a forma de pensar do governo brasileiro, exatamente, né? Então, exatamente isso. Eu tenho um histórico, digamos, junto ao presidente. Eu era, como você leu aí no começo, secretário de Assuntos Internacionais do PSL, acompanhei a campanha toda como a principal pessoa ali, formulando as posições do candidato, os discursos Jair Bolsonaro na área internacional, e depois é natural que se alinhe. Eu citei aqui alguns nomes que ocuparam os cargos, e até curioso a gente ver que existem menos diplomatas, embora no caso do governo Temer, por exemplo, era um embaixador. Nosso atual
atual embaixador em Londres. Fred Arruda foi o assessor internacional do governo Temer. Mas em muitos outros casos, Golbery, o próprio Frederico Augusto Schmidt, a tradição é de pessoas mais próximas, de fato, ao pensamento do presidente. Com formação nas relações internacionais, o que dá qualificação plena para a tua atuação ali no Estado. Exatamente. E até pra gente, assim, sempre um desafio. Como a agenda doméstica, ela demanda muito, ela atrai muito atenção, o assessor internacional, ele tem sempre um desafio de não deixar que a agenda internacional se esvazie, se perca. Se esvazie, se perca, e que é uma função muito importante. Com a presença ou não do presidente, porque ela pode, através das suas manifestações para o presidente, né, em nome dele, formuladas e, claro, de acordo com aquilo que ele pensa, também estabelecer e manter os contatos e que andem as relações, os acordos bilaterais que depois ele vai muitas vezes assinar, né? Exatamente. E é sempre importante a gente lembrar que o presidente, quando ele vai para o exterior, ele não fala apenas como chefe de governo, ele fala como chefe de Estado. Está, né, representando todo o país. Ele está representando o parlamento, está representando o judiciário. Naquele momento ele representa todos. É boa essa distinção que você faz, né? Quer dizer, uma coisa é o chefe de governo, outra coisa é o chefe de Estado. O chefe de Estado representa realmente tudo. Executivo, legislativo, judiciário, todo o povo brasileiro. Exatamente. E está ali, digamos, em busca dos interesses nacionais, seja no âmbito econômico, no âmbito de segurança, defesa. E é esse o desafio que a gente tem lá. Quais são as cobranças e pressões? A gente percebe muitos países, inclusive através dos Estados Unidos, a França, com cobranças de agenda ambiental. A gente sabe que a participação do vice-presidente num olhar efetivo, né, em trabalhos em relação à Amazônia, isso desde que o Brasil é Brasil, há sempre esta preocupação, mas essa pressão tem aumentado nas relações exteriores. Você percebe isso de maneira constante? É muita coisa que chega pedindo e pressionando o Brasil nesse sentido? Tem de fato muita pressão. Eu acho que se a gente buscar historicamente, é um tema no qual o Brasil sofre pressões. A gente pensar ali na origem, né, dessa preocupação, essa consciência ecológica, na década de 50, com o Clube de Roma, o Brasil, no primeiro momento, prefere se distanciar dessas discussões, porque é um país que, na definição técnica, é um país mega diverso, um país extremamente rico do ponto de vista continental, da natureza, dimensões continentais. E, por exemplo, durante ali década de 50 até o início dos anos 90, a gente se manteve distante dessa agenda e era, naquela época, também um tema de muita pressão. Na década de 90, o Brasil se envolve mais, sobretudo no contexto ali da abertura democrática, com o governo Collor. Nós temos a Rio 92, o Brasil cedia, então, uma grande conferência sobre o clima, e o Brasil passa, pouco a pouco, a ser visto como um país que tinha um protagonismo, né, nessa agenda, mas sempre com pressões muito grandes. Se nós voltarmos no governo Temer, no governo Dilma, no governo Lula, não teve nenhum governo que não sofreu esse tipo de pressão. E uma sensação de que a nossa soberania se sente ameaçada cada vez que essas pressões acontecem, né? Na história do Brasil, não é agora, né? Exatamente. Tem uma questão muito forte também das Forças Armadas. Você citou o general Mourão, o vice-presidente, que preside ali o Conselho da Amazônia. E para as Forças Armadas, a Amazônia tem um papel extremamente central e é parte da vida deles. Tanto que quando você encontra ali, é muito comum no nosso dia a dia no Planalto, um general encontrando com outro, um militar encontrando com outro, o que eles gritam é selva, fazendo referência justamente ao treinamento de selva que eles fazem na Amazônia. Então, eles conhecem aquilo muito a fundo. Eles se lembram, por exemplo, de que vivem lá 25 milhões de brasileiros que têm muitas carências, que têm muitas demandas, que precisam comer, que precisam viver. Que abaixo deles tem tanta riqueza, né? Abaixo, acima, do lado. Exatamente. Então, eu acho que com essa mudança de perspectiva, criou um ruído muito grande lá fora. Isso é certamente responsabilidade nossa, mas foi capturado também por muitos países protecionistas que não querem concorrer com o nosso agronegócio, que é extremamente potente. Talvez os Estados Unidos tenha condições de competir com a gente, mas a França não tem, o Reino Unido não tem, a Alemanha não tem, nenhum país da Europa tem. E como a gente permitiu, digamos, que se criasse esse ruído, a França, por exemplo, capturou isso e falou, não, vamos pegar esse tema. Vamos nos aproveitar disso para que a gente possa manter aqui essa proteção, mesmo no contexto do acordo Mercosul-União Europeia que nós concluímos em 2019. Um acordo que vinha sendo negociado já há muito tempo, se arrastava, a gente com uma perspectiva mais liberal, de maior abertura, querendo integrar o Brasil às cadeias de produção, querendo integrar o Brasil às cadeias de comércio, inclusive para aumentar a competitividade
competitividade aqui dentro, pensando também no consumidor. No consumidor, baixar preço. Exatamente, nos insumos para a indústria. Também não dá só para a gente ficar vivendo do agronegócio, a gente precisa começar também vender tecnologia, sair um pouco dessa linha, até quando a gente vai, né, só nessa questão. E nós temos grandes empreendedores, nós temos bolsões de excelência, quando a gente vê, por exemplo, o que foi feito com a Embraer, com várias empresas de sucesso, a gente pode lembrar... Vendendo mais do que a Boeing, ela está voando mais do que a Boeing, né? Essas são as expressões. Exatamente. Agora, por que o governo Bolsonaro leva tanta pancada, sendo que ele avançou muito nessa área de comércio, que é uma área que você é especialista, você como chefe da assessoria internacional do presidente da República, você está próximo dele, diariamente você tem contato com o presidente da República. Nós temos muitos avanços, mas a sensação que nós temos às vezes é que o marketing de certa forma, o presidente ele não dá a importância, não é que ele não tem quem faça marketing, ele acha que é obrigação dele, ele faz a obrigação, está sendo feito, acabou. Essa sensação que me passa. Nós temos algumas dificuldades aí que eu enxergo com muita clareza. Uma delas é que, de fato, a comunicação, sobretudo no exterior, ela é dificultada, por exemplo, pelo fato de que o PT, durante o período que ele permaneceu no governo, ele foi capaz de construir uma rede de contatos lá fora que volta e meia é acionada e começam a repetir aqui alguns pontos de ataque ao governo que nem sempre refletem a verdade. Então, um exemplo... Talvez até pelo perfil do presidente e do seu opositor, que é alguém que fala, que é um cara que foi sempre muito articulador e não é militar. E aí são questões que nós temos que respeitar as diferenças dos chefes de Estado, cada qual a sua. Mas isso não quer dizer que o presidente que fale menos ou não faça tanto marketing, né, e seja sincerão, né? Não esteja fazendo muito, como está em acordos bilaterais. Claro, há avanços que o brasileiro não sabe que estão acontecendo. Eu penso, inclusive, em alguns exemplos. Quando nós estávamos chegando e eu protagonizei essa discussão, quando a gente falava, por exemplo, sobre aproximação a Israel. Sim. Havia um grande alarde, falavam, olha, não, o Brasil vai perder muito no comércio com os países árabes vão colocar embargo sobre o Brasil, nós vendemos muita proteína animal para esses países, e eu tentava explicar ali em artigos, em debates, na época, um período de campanha, né, que isso não só não iria acontecer, como o nosso relacionamento com os países árabes iria melhorar, devido a uma série de mudanças de ordem geopolítica que ocorreram. Né? Realmente é o que ocorreu, né? Não, e ocorreu exatamente isso. Hoje, o conjunto dos países árabes já são o nosso segundo maior parceiro no mundo. E ganhou, assim, várias posições. O nosso relacionamento, sobretudo... Somado hoje, os países árabes chegam, quer dizer, os Estados Unidos, que era o segundo, quer dizer, China primeiro, países árabes somados já estão em segundo. Já estão em segundo. E se você for ver o que a gente construiu, por exemplo, com os países do Golfo, que era um relacionamento quase inexistente, com a Arábia Saudita, que anunciou um investimento de 20 bilhões no Brasil, 20 bilhões de dólares no Brasil, apenas após uma única visita do presidente Bolsonaro, com os Emirados Árabes, que hoje já depois dos Estados Unidos, o segundo maior investidor externo no Brasil, opera partes do Porto de Santos, opera estradas. Então, a gente tem tido um relacionamento muito positivo com eles, contrário daquilo que se dizia. Mas se você for ver, até hoje, na imprensa, permanece isso. Então, eu acho que existem duas realidades, digamos assim. A figura do presidente nem sempre é benquista, bem vista pelos comentaristas internacionais, pelas pessoas que fazem... A imprensa local, acaba sendo um reflexo da imprensa local. Mas a sensação é que ele estimula... é uma sensação de que esse estresse é muito estimulado por ele. É uma coisa que ficou e entrou-se num ciclo e que virou um ciclo negativo que não se sai. E provavelmente não sairá durante o processo eleitoral que nós vamos viver o ano que vem. Ao mesmo tempo, quando a gente olha... Por outro lado, há essa extensão de mercado. O que eu quero falar mais de mercado e falar também de parlamentos, que eu vi que é a tua especialidade. Nós precisamos de mais um copo d'água, uns 2 copos d'água pro Felipe Martins, que é chefe da assessoria especial da internacional da presidência da República. Ele é de Votorantim. Veio para casa o seu pai. Qual é o nome do seu pai? Carlos. Seu Carlos,
que é de Votorantim. Ele não é Votorantim, ele é goiano, veio trabalhar aqui em Sorocaba e o Felipe nasceu aqui em Votorantim. Trabalhando na Barbero, tá trabalhando com o Jean até hoje. São 36 anos de história nessa área de tecelagem, tecido, esse ramo tão importante que mostra a nossa história aqui, desde a Metidieri, que é aqui onde nós estamos. Grande comendador Alfredo Metidieri, história desta cidade, e antes ainda, né? A própria Votorantim e as tecelagens, enfim. Votorantim tem uma história brilhante e os ingleses também em Sorocaba na área a Manchester Paulista. Nós vamos por um rápido intervalo comercial e voltamos a falar com o assessor do presidente da República, o chefe da assessoria internacional do presidente Jair Bolsonaro, o votorantinense, o Felipe Martins. Nós voltamos já daqui a pouco, depois do intervalo comercial, com café Excelsior e produtos da Padaria Real. Call. Mais informações, ligue 2105-4950. Residencial Flamboyant, onde o dia fica mais bonito. Um empreendimento com a qualidade Premodiza. Pré-moldados. Informação, notícia, Rádio Jovem Pan. 9h27, 9h27. Nós estamos recebendo aqui hoje o Felipe Martins, que é chefe da assessoria internacional da Presidência da República, das relações exteriores da Presidência da República. E é nascido aqui em Votorantim, veio visitar o seu pai, a família, e nos está concedendo esta entrevista. Felipe, eu gostaria a gente já falou da participação do Brasil nessa questão de comércio exterior, de agronegócio, de investimento do Golfo, como o segundo maior investidor no Brasil, depois dos Estados Unidos, que os países da comunidade árabe já são os segundo maiores parceiros comerciais, né? Enfim, a balança comercial está mesmo com todas as dificuldades dentro de uma preservação positiva e com possibilidade de crescer mais ainda. Nós temos China, eu queria que você falasse um pouco sobre China, no político, se é possível, se há relações políticas ou mais comerciais, e também sobre a saída da Inglaterra da comunidade europeia, se isso gera impacto apenas para a comunidade ou de alguma forma nós temos algumas diferenças aqui em relação a esta saída no Brasil. Perfeito. Como eu dizia antes, então, às vezes o governo tem uma certa dificuldade com a imprensa internacional, como tem aqui dentro também. Internacional. Mas quando a gente olha por o relacionamento internacional, o Brasil está muito bem. Nós tivemos recentemente uma série de eleições internacionais, o assento não permanente no Conselho de Segurança, por exemplo. Sim. O Brasil teve votos de praticamente todos os países, não teve ninguém votando contra. Tivemos no máximo ali algumas abstenções e de suspeitos usuais, né? Não tinha como, Cuba, né? Venezuela. Não tinha como, né? Mas nós também elegemos agora o vice-presidente da Interpol. Tivemos uma série de eleições que mostram o prestígio que o Brasil ainda tem com todos esses países. Na verdade, se fortaleceu ainda mais, embora isso não se reflita ali, digamos, na cobertura que o governo tem da imprensa internacional. Mas uma coisa que eu acho muito interessante a gente destacar também é o relacionamento com a China, que às vezes causa aí um certo ruído, fala, não, tá com problema, etc. E eu fui responsável. Embaixador da China, que teve um certo estresse. Teve algum estresse com ele, mas desestressou. Desestressou. Às vezes é bom ter estresse, não é? Não, porque daí você esclarece e desestressa. E é justamente isso. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ao longo da campanha dele em 2018, ele falava, ele repetia muito uma frase, né? Ele falava, a China não está comprando no Brasil, a China está comprando o Brasil. Isso deu uma sacudida, digamos assim, no relacionamento com a China. Comprou bastante mesmo, né? Inclusive no período da própria pandemia está adquirindo muito. Com certeza, com certeza. Eu escrevia muito sobre isso. Mesmo a antiga CPFL hoje é chinesa, né? Exato. Não, aqui a nossa Companhia de Energia de São Paulo, né? Eu como acadêmico, antes de entrar no governo, também escrevia para o jornal A Gazeta do Povo, eu destacava muito a importância de se olhar com mais cuidado para o relacionamento com a China, de ter uma estratégia para isso. E eu acredito que quando o presidente falava isso, as movimentações que ele fez, isso deu uma sacudida, digamos, no relacionamento, no qual a China estava muito confortável. E por ter dado uma sacudida, a gente viu ali ao longo de 2019 a China buscando,
O Brasil parece não estar satisfeito, parece que existe algum descontentamento com a forma como o relacionamento está se dando. Como que a gente pode mudar isso? E aí eles começaram a buscar ali quais eram as nossas demandas e foram tentar entender, por exemplo, a reclamação histórica que o Brasil tinha em relação à forma como se dá o relacionamento comercial, no qual nós não vendemos praticamente nenhum produto de valor agregado, são basicamente commodities. Só commodities, só vendemos comida, né? Basicamente, produtos agrícolas. Exato, minério de ferro. Exatamente, minério. Realmente a coisa mais extrativista, né? E do agronegócio. Exatamente. Ao passo que os Estados Unidos é o nosso principal mercado para os produtos industriais. Então são duas realidades para o próprio Brasil. Perfeito. Qual a direção se quer seguir? Claro que... Ou melhor, não ficar só nesses dois, né? Exato, nos negócios, exatamente. Dividir em mais gente. E o que a gente fez foi justamente isso. Primeiro, buscar diversificar investidores no Brasil. Você tem o caso dos árabes. Vou te interromper. Nisso, vocês fazem colocações ao presidente, eventualmente na presença do ministro Guedes, ministro de Relações, isso chega a ser colocado com o presidente, porque assim, uma coisa é a assessoria pessoal dele, internacional, que é feita por você. E outra coisa é o Itamaraty, o Ministério de Indústria e Comércio, enfim, são questões. Até porque é o seguinte, o meu maior elogio ao governo Bolsonaro aqui na Jovem Pan Sorocaba é em relação à infraestrutura, em especial de ferrovia, que os militares mudaram. Deixaram de investir no governo Figueiredo, Delfim Neto, naquela época do governo dos militares. Quer dizer, é um militar que, embora seja civil hoje na presidência, retoma e dá condições para os produtos que vêm do norte entrar no Porto de Santos mais competitivos. Olha, vir do norte com linha férrea, quer dizer, se destruíram as linhas férreas brasileiras, e isso entra também na questão do comércio exterior, né? Não, com certeza, e quando nós discutimos esses assuntos, normalmente isso é discutido de forma colegiada, então está lá presente o ministro Guedes, está presente o ministro Tarcísio, o ministro França agora do Itamaraty, está presente o ministro Heleno, que está olhando por uma questão ali de segurança nacional, de inteligência, que tem esse relacionamento e traz as informações também para o presidente, e tudo isso é levado em consideração. Tudo isso é colocado na mesa. E me parece que antes o que nós não tínhamos era justamente uma relação uma relação estratégica com a China. O que nós queremos da China? O que nós buscamos? É um relacionamento extremamente importante, essencial para o país. Não é oba-oba, né? É ter início, meio e fim. O que queremos, onde vamos, planejado. Os próprios chineses podem servir de exemplo. Eles sabem muito claramente o que eles esperam e o que eles querem do Brasil, o que eles estão buscando aqui. Em contrapartida, nós não sabíamos. Então, quando nós sentávamos na mesa com os chineses, nós queremos isso, a gente, tá bom, a gente se contenta aí com o comércio e não tinha mais nada. Como o presidente, eu disse, ele tirou a China dessa zona de conforto. 2019 foi um ano excelente, eles começaram a atender uma série de demandas que estavam paradas, investimentos que não eram do interesse chinês, mas que eram do interesse brasileiro, inclusive na área de infraestrutura, começaram a receber uma atenção maior, mesmo produtos, ainda que muito incipientemente, mas alguns produtos com valor agregado, industrializados, começaram a ser aceitos no mercado chinês, e tudo isso eu posso dizer... Porque eles compram, tem muita gente para comprar, né? Exato, é o maior mercado do mundo. Muita gente. E eu posso dizer com toda tranquilidade que isso se deve a essa movimentação que o presidente Bolsonaro fez de tirá-los da zona de conforto. Quando você vai para a negociação, isso é uma máxima, né? Não existem amigos, existem interesses, business, né? Existe ali uma negociação. E antes o Brasil estava numa situação muito passiva. Isso nós fizemos com outros países, inclusive. Fizemos. O presidente, com o jeitão dele, pôs o pé no toco, digamos assim. Ele é um soberanista, o slogan... Ele é um cara de visão, né? Brasil acima de tudo, ele tem essa visão do que era a visão estratégica dos militares, de investirem, de pensarem em infraestrutura no longo prazo. Não tem como tirar isso, né, da formação. Tudo isso entrou. E se a gente pensar, historicamente, um dos gargalos do Brasil, um dos entraves para que o desenvolvimento aconteça, a gente decole, entre aí no rol das grandes potências, é justamente infraestrutura. Porque a gente tem, por exemplo, os nossos rios, eles não facilitam, digamos assim, o transporte de cargas. É verdade. A maioria dos nossos rios correm ao contrário, em vez de correr para o litoral, eles correm para dentro. E aí você teve ali durante anos uma disputa em torno da região do Prata, né? Ali com a Argentina. E como o Uruguai surgiu justamente dessa divisão, a gente ficou ali com um entrave durante muitos anos, que era resolvido justamente pelas estradas de ferro. Nós tínhamos aqui a Sorocabana, inclusive, que trouxe tantos benefícios para a nossa região. E agora está sendo retomado. E está sendo retomado com uma visão estratégica compartilhada
pelo presidente, pelo ministro Tarcísio, pelo ministro Guedes. É fantástico. Essa questão das linhas férreas brasileiras, elas vão propiciar que produtos que vêm do norte consigam vir para o Porto de Santos com uma viabilidade econômica enorme. Não, inclusive na área... Chegando longe, a gente já chega na China, mas chega com resultado de sobra para o mercado brasileiro melhor economicamente. Sem dúvida. E, inclusive, do ponto de vista internacional, várias obras de integração física com nossos países vizinhos que nos permitem, por exemplo... Nordeste, a ligação de São Francisco, coisa que nunca saiu. Estradas de 40 anos parada. Ele não começou novas, terminou velhas, Ele né? pegou as obras importantes, estratégicas, não quis reinventar a roda, falou, não, a gente vai concluir isso aqui. Concluiu. Inclusive, você pegar, já está indo para Mais uma ponte para o Paraguai terceira agora, ponte para o Paraguai, a gente tem ali a bioceânica que 70% da obra já está concluída. 70% da segunda ponte, a terceira ponte a gente acabou de lançar a pedra fundamental, né? E essas pontes vão estar integradas ao que se chama de bioceânica, que nos leva até o Chile e o acesso, portanto, ao Oceano Pacífico, facilitando... Mesmo com o resultado político do Chile. Mesmo com o resultado político do Chile... O presidente esteve lá, fazendo uma visita ao presidente? Ele teve na época do Pinheira, ele teve com o Pinheira, agora, como é final de ano, não teve ainda nenhuma movimentação. Eu acredito que o mais provável é que ele mande um emissário para posse, ele não deve ir pessoalmente. Que é mais alinhado à esquerda, né, o presidente? Sim. E aí chega um momento político, há um certo posicionamento, um mostrar, né? Talvez um mostrar. Fora isso, como é que tá? Existe alguma coisa já programada para a agenda internacional do presidente para esse mês de janeiro, fevereiro, ou ainda não? Ou é estratégico, não se comunica ainda? Nós estamos fechando alguns detalhes. O presidente deve ir à Rússia, ele recebeu um convite, inclusive, público do presidente Putin, né? Para que visitasse. Nós também temos muitos interesses estratégicos junto aos russos. Eles nos fornecem, por exemplo, grande parte dos nossos fertilizantes, alguns materiais essenciais para a nossa agricultura, e temos também cooperação na área de defesa, ciência e tecnologia, na área espacial. Tem que se relacionar, né? Tem que se relacionar. E nós temos interesse em todos os lugares. A Europa se dividiu, a Europa está diminuindo a relação, até porque a Europa tem um limite também de consumo, e um consumo muito que não se altera ao longo do tempo, ela já está mais envelhecida, né? O consumo é um consumo complicado da alteração de hábitos de consumo. Sim. Encontrei a palavra. Como é que como é que estão as nossas relações com a Europa, ou eventualmente com alguns países importantes dela? Nós temos relacionamentos muito bons com os países ibéricos, Espanha e Portugal. O relacionamento é o melhor possível. Isso, inclusive, tem nos ajudado neste momento da União Europeia, pois os espanhóis estão em posições chaves dentro do Conselho Europeu, dentro da Comissão Europeia, e isso tem impulsionado. Eles têm feito muita força, por exemplo, para que saia o acordo Mercosul-União Europeia. Claro que isso tem ainda ali um certo entrave com a França. Nossa grande dificuldade é com a França, com o Macron, que no ano que vem também irá para a eleição. Está num momento muito delicado dentro do país. Não é um presidente, digamos, popular. Está sendo muito desafiado, inclusive por figuras que questionam a própria permanência da França dentro da União Europeia. Você havia perguntado sobre o Brexit, eu acabei deixando passando. Sim. E o Brexit é parte de uma tendência, digamos, de questionar essa grande união, que é a União Europeia, e que, de certa forma, transfere também parte da soberania dos países para os centros decisórios na Bélgica. Então, no Reino Unido, teve uma reação muito forte, até porque o Reino Unido tinha um histórico. Mas você vê que Londres, né, ficou dividido entre Londres, que queria a permanência, e o interior da Inglaterra, que não quis, né? E o interior ganhou apertadíssimo, né? E isso é uma tendência. Aquilo que era mais cosmopolita queria manter-se, né? E aquilo que não era, estava mais no interior, queria sair. E isso se explica, inclusive, economicamente. Quando você olha para Londres, você tem os grandes centros financeiros, você tem multinacionais, você tem empresas que se beneficiam disso, mas no interior você tem pequenas empresas, tem empresas médias, tem a mão de obra ali que vai competir, digamos, com pessoas vindas de Portugal, da Espanha, do leste europeu, que é uma mão de obra mais barata e que acabava saindo, digamos, como perdedor nessa troca ali da globalização. Essa tendência se mostra também nas eleições americanas. O interior dos Estados Unidos vota massivamente no Trump, e
as grandes capitais, os grandes centros cosmopolitas votam justamente no Biden, no Partido Democrata. Exatamente. Agora, o Brexit é muito interessante a gente notar que é parte de uma tendência histórica. Margaret Thatcher era contra o ingresso do Reino Unido na União Europeia. As questões monetárias, eles nunca admitiram. Nunca. Constantemente os pounds, a moeda britânica, a libra esterlina não deixou de existir, né? Não, continuou. Eles nunca aderiram à zona do euro, sempre tiveram muitas restrições, isso desagou agora. Agora, para o Brasil, isso é muito interessante porque nas negociações que eu acompanhei ao longo de 2019 no acordo Mercosul-União Europeia, nosso principal aliado era justamente o Reino Unido, que tradicionalmente é um país liberal, aberto para o comércio e queria, vamos fechar, a gente tem interesse, a gente quer colocar nossos produtos lá, quer comprar também, porque ficou mais fácil, a gente não tem território. E aí agora a gente sentou na mesa de negociação e basicamente a partida a gente aceita os mesmos termos que tem com a Europa, mas a gente pode melhorar ainda mais. Muita coisa que tinha restrição, a discussão enorme que a gente teve em relação aos vinhos produzidos aqui no Brasil, que os franceses não queriam de jeito nenhum que nossos vinhos melhoraram muito. Melhoraram muito, eles veem a competitividade disso. Vinhos hoje que competem internacionalmente, se põem a qualquer mesa no mundo, né? Os nossos queijos, tinha uma série de produtos que simplesmente não tínhamos como avançar na negociação com os europeus, e os britânicos falaram, a gente está tranquilo, a gente aceita isso, a gente só quer, inclusive porque eles precisam de certa forma suprir a oferta que havia de países europeus e com preço até mais alto, né? Com preços mais altos, etc. Então isso vai ser muito benéfico para o Brasil, eu acredito. E nós também somos um mercado consumidor para eles, né? Exato. É um país muito grande, né? Exatamente. Serviço, sobretudo, que é o grande forte do Reino Unido, mas também produtos industrializados e tudo mais, inclusive maquinário que pode equipar a nossa. Eu vou dizer o seguinte, eu vou ter que ir para o encerramento com o Felipe Martins. O Felipe, eu vou pegar aqui porque eu vou só para não errar, sabe, Felipe? Perfeito, mano. Aqui, para não errar, aqui, olha. O Felipe é chefe da assessoria internacional do presidente da República, tá? Tá próximo ali ao presidente, vive todas as dificuldades palacianas. Não pense que viver num palácio seja dos tropeiros ao do Planalto é uma atividade difícil. Muito difícil. Aliás, você encontrou dificuldades, inclusive naquele episódio que eu vou até te defender, né? Você tá respondendo aquele problema lá, dizendo que já fui inocentado. Já foi inocentado, né? Daquela situação, dizendo que era um ato nazista, uma atitude nazista, terrível, né? Simples coçada. E amizade amiga. E o fogo amigo é uma coisa complicada, né? Porque tem, né? Tem muito. Não tem? Tem muito. Então tá bom. Você tá tranquilo com isso? Tô tranquilo. Mas isso te chateou, né? Não, foi uma dor de cabeça muito grande, houve uma pressão grande. O presidente sempre teve contigo apoiado, né? Para que eu saísse do cargo, mas o presidente segurou, ele sabia que aquilo era uma bobagem. Ele é firme, né? E ele é Essa é a diferença. Ele é muito firme com aliados, ele inclusive dá uma força maior quando o cara tá numa situação difícil. Mais difícil. E a gente sabia que judicialmente não tinha como se argumentar. Tanto que a minha absolvição foi sumária. Eu tive entre as minhas testemunhas ali embaixadores africanos, embaixadores árabes, o embaixador de Israel, o chefe de gabinete do primeiro-ministro. Chateia, né? Chateia, mancha a imagem. Mas é meu aluno, não pode acontecer com isso no Cerno, né? É o seguinte, nós vamos deixar, quero agradecer o André, quero agradecer o Rubens, ao seu pai, que fizeram contato com a gente para que você estivesse aqui. Como você está sempre em Brasília, eu sei que é mais complicado, mas a gente pode fazer por Skype, tá? Claro. Pra gente falar um pouco, é legal pra gente falar para essa nossa região metropolitana, você falando tem um peso diferente daquilo que, eu acho que pelo menos faz justiça com aquilo que o governo está fazendo, com aquilo que acontece com a agenda presidencial internacional, acho que é absolutamente positivo. Por outro lado, nós estamos tentando a assessoria do presidente, fazer um Skype com ele qualquer dia, mas aí não é com você. Se você ajudar, melhor ainda. Tá? Eu quero realmente agradecer muito a tua presença, dizer que nunca perca as suas raízes, né? A figura trabalhadora do seu pai, a figura aqui da sua gente, da sua Votorantim, que é uma pequena, mas acolhedora, a capital do cimento, tá bom? Eu quero realmente agradecer muito a tua presença no dia de hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. Então tá bom. Muito bem, nós vamos para um rápido e daqui a pouco o intervalo comercial que nós não temos mais, que nós vamos com o comendador Hermes Elias de Moura. Baixa a cadeira, comendador, que o senhor tá muito alto. Não, eu já sou pequeno. Tá bom.